João capítulo 7. A leitura será feita do versículo 1 ao versículo 13. João 7, do 1 ao 13. Amém? Encontrou o Evangelho de João aí na sua Bíblia? Quarto e último Evangelho. O título designado para esta porção da palavra é a incredulidade dos irmãos de Jesus. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Disse-lhes, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Até aqui. Senhor, abençoa-nos com esta porção da Tua Palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Existe alguém da sua família que de forma recorrente não ouve seus conselhos? Muito provavelmente, né? Por mais que você fale, por mais que você se desgaste, por mais que você avise, por mais que você levante aquela plaquinha todo dia, né? Perigo, ou aviso, ou cuidado, não adianta absolutamente nada. Provavelmente sim, pelas expressões do rosto de cada um dos meus irmãos, eu vi que em cada uma das suas famílias existe sempre alguém que não ouve os seus conselhos, não ouve a sua boa palavra. Mas olha só, meus irmãos, que interessante, porque isso não acontece só com vocês ou comigo. Isso aconteceu com o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, quando ministrava a sua palavra, os seus próprios irmãos não criam nele. Não acreditavam nas maravilhas operadas por suas mãos, não acreditavam nas suas curas, nos seus milagres, não acreditaram no seu multiplicar de pães, de peixes, não acreditaram no seu andar por sobre as águas. Os da sua própria casa, e Jesus vai dizer isso em outro texto, afirmando que o profeta não tem honra na sua própria casa. Ele vai dizer: olha, os meus próprios irmãos não creem naquilo que eu faço. Imagine, meus irmãos, se nós já ficamos desgostosos quando enchemos os nossos familiares de conselhos, de bons conselhos, porque eu tenho certeza que cada um de vocês tem bons conselhos para seus filhos, para maridos, esposas, para irmãos e irmãs, para netos e netas, tenho certeza disso. Se nós, meus irmãos, já nos entristecemos quando um familiar nosso não ouve os nossos conselhos, não confia na nossa palavra, mesmo você avisando, mesmo você aconselhando, mesmo de vez em quando
as coisas para ele ou para ela não funcionam, não dão certo, e você disse, eu te avisei, eu falei, eu te aconselhei, mas eles continuam nesse caminho de não ouvir o nosso conselho, de não ouvir a nossa boa palavra. Se nós, meus irmãos, já ficamos desgostosos com isso, imagine o próprio Senhor Jesus. O texto não nos diz, o texto não nos revela, mas nós podemos ir além do texto sem querer acrescentar nada ao texto. Podemos imaginar a tristeza no coração de Jesus, sabendo, Jesus como um bom leitor de corações, sabendo que os seus irmãos, aqueles que desde a sua tenra infância, 30 anos já se passaram, viveram com ele 30 anos, mas ainda assim, mesmo depois de tudo que eles viram, nesses 30 anos de relacionamento caseiro, familiar com Jesus, ainda assim esses homens, os seus irmãos, não creem que Jesus é o Messias. João, meus irmãos, nos apresenta aqui um relato, um quadro, onde os irmãos de Jesus estão ali incitando Jesus a se apresentar na festa, a ir para a festa dos tabernáculos, e então lá realizar vários milagres, operar várias maravilhas, trazer cura àqueles que estão enfermos, pelo simples fato de dizerem para Cristo, você precisa se apresentar, você precisa fazer milagre, você precisa ter ali um sucesso gospel na frente de todos. Todos precisam ver quem é você, o que você faz. Mas na verdade o que estava escondido no coração daqueles seus irmãos é que eles mesmos não acreditavam nos milagres de Jesus. Então eles queriam que Jesus fosse para a festa dos tabernáculos, se apresentasse como Messias, realizasse milagres para que eles mesmos pudessem ver o que Jesus estava fazendo, para que eles mesmos pudessem testemunhar, crer de fato que Jesus era o Messias, era o Senhor, não era apenas um homem de boas palavras. Queriam, portanto, ver com seus próprios olhos o que Jesus era capaz de fazer. Olhem, meus irmãos, a segunda parte do versículo 4, lá no final. João escreve assim: se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Eles estavam em dúvida, usaram aqui o verbo na conjugação se. Ou seja, se você de fato faz isso mesmo, vai lá e manifesta a todas as pessoas. Se você é esse Salvador mesmo, se você é esse Messias mesmo, vai lá então, meu irmão, e se manifesta a todos. Mas na verdade eles queriam ver a manifestação do poder de Cristo, a manifestação do poder de Deus em Cristo, porque eles mesmos não acreditavam que Jesus era o Messias. Meus irmãos, e além disso tudo, além de Jesus contar com a incredulidade de seus irmãos, Jesus ainda estava sendo julgado publicamente pelos judeus. Vamos nos lembrar que no final do capítulo 6 o que acontece? Muitos discípulos abandonam Jesus. Por quê? Por causa das suas duras palavras. Por causa das suas incompreensíveis palavras, muitos discípulos foram embora e os que ficaram com ele estavam ali sob a batuta, sob ali o discurso de Pedro: Senhor, eu não vou com eles, porque para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Isso está no final, no relato a partir do versículo 66 do capítulo 6, aqui de João. Jesus, então, além de participar da incredulidade dos seus irmãos, Jesus ainda tinha contra si mesmo um julgamento público dos judeus por causa de uma palavra dura, incompreendida por aqueles que ouviram ele dizer. E não só isso, além do abandono, além da incredulidade dos seus próprios irmãos, os judeus ainda queriam o quê? Tirar a sua vida. Será que você suportaria isso? Por uma semaninha só você suportaria? Pessoas te abandonando, outros falando mal a teu respeito, publicamente, para todo mundo no seu bairro, estão todos falando mal de você, e o pior, esse abandono e esse falar mal se transforma em violência, querem ainda te matar. Nós não suportaríamos 2 dias, né? Hoje nós estamos aí sob a tutela dos cancelamentos, né? Dos cancelamentos da internet.
As pessoas são canceladas por 1 ou 2 dias, já se matam, já ceifam sua própria vida, já ficam desesperadas porque ninguém mais quer segui-las, porque ninguém mais quer dar like nos seus vídeos, porque ninguém quer mais saber das suas postagens, e elas se desesperam da vida e são capazes até mesmo de ceifar suas vidas por causa de redes sociais. Nós não estamos falando aqui de um ambiente virtual, nós estamos falando aqui, meus irmãos, da realidade carnal, de pessoas que estavam ali perseguindo a Cristo, esperando que Cristo viesse para uma festa, para ali naquela festa prendê-lo e ceifar a sua vida. E Jesus ainda sairia de um ambiente caseiro, de um ambiente familiar, sem com que seus irmãos crescem que ele era de fato o Messias. Nesse momento, então, meus irmãos, da sua vida, Jesus estava convivendo com a incredulidade dos da sua casa e ainda estava sendo perseguido pelos judeus das ruas de Jerusalém. Qual é o retrato, qual a imagem, meus irmãos, que nós podemos extrair de todo esse texto, do versículo 1 ao versículo 13 do capítulo 7 de João? Podemos extrair aqui, meus irmãos, a essência da natureza humana. O homem é isso. O homem é capaz de abandonar o seu Deus. O homem é capaz de falar mal do seu Deus. E o homem é capaz até mesmo de agir com violência contra aqueles que proferem as doutrinas daquele que um dia ele considerou seu Deus. O homem é mau na sua essência, o homem é perverso na sua essência, o homem é capaz das maiores loucuras, meus irmãos. Percebam bem, os discípulos haviam visto Jesus andar por sobre as águas, multiplicar pães e peixes, curar coxos, curar cegos, curar surdos, expulsar demônios, mas ainda assim por causa de uma palavra. Ah, não, essa palavra é muito dura para mim, eu vou embora. Porque de fato, meus irmãos, uma igreja, um corpo não sobrevive só de milagres. Não sobrevive só de manifestação de dons. Não sobrevive de cura de enfermos. Não. Uma igreja sobrevive da palavra. Uma igreja precisa sobreviver através da palavra, porque a palavra é que fere a alma daquele que está perdido, a palavra é que cura aquele que está com enfermidade na sua alma, é a palavra que liberta aquele que está vivendo em cativeiro, é a palavra, meus irmãos, que transmite vida. Porque uma pessoa pode vir, pode participar de um culto, pode ser curada naquele culto, pode ir embora e continuar a mesma vida ímpia dela. Porque aquela cura não vai mudar em nada a sua vida. O que muda a vida é a palavra. Quantos você não conhece que um dia foram curados em alguma igreja pelo poder de Deus, não pelo poder de homens, pelo poder de Deus, e hoje não estão na presença de Deus? Talvez você conheça alguns casos. Eu conheço muitos. Quantos foram abençoados na comunhão de um corpo? Quantos passaram momentos de alegria na comunhão da igreja? Mas aí uma palavra dura, uma palavra que refletiu uma verdade que vinha de encontro ao seu pecado, ela se ofende e vai embora. Isso nós vimos no final de João, capítulo 6. Vimos ali já o início do retrato, do quadro que João estava pintando a respeito, meus irmãos, do coração humano. Porque a natureza humana, meus irmãos, por essência e por possuir nela essa natureza adâmica pecaminosa, ela é dura e incrédula. Como pode os próprios irmãos de Jesus não crerem que ele era o Messias enviado? Como pode os próprios irmãos de Jesus não crerem que ele era aquele profetizado lá por Isaías? Era aquele e que Davi de vez em quando nos seus salmos falava um pouquinho a respeito dele, sem dar nomes. Como que seus irmãos, depois de tudo que viram, desde a sua infância, adolescência, juventude e agora a idade madura, acompanharam e viram todas as histórias que Maria contou para cada um deles a respeito do nascimento milagroso, do nascimento virginal de Cristo? Como eles podem agora estar diante de Cristo e quase que dizer para ele: ó, vai lá, manifesta o teu poder, porque a gente quer ver que eles não acreditam muito em você não. O que é isso, meus irmãos, senão essa natureza humana dura e incrédula,
um coração longe da presença de Deus, mas ao mesmo tempo perto, porque eles estavam na companhia de Cristo desde que nasceram, compartilhando da espiritualidade do próprio Deus encarnado nesta terra, mas ainda assim, a natureza adâmica gritava no coração dos irmãos de Cristo e fazia com que eles não acreditassem que Jesus era o Senhor. Nos perguntamos, meus irmãos, como pode isso? Se isso aconteceu com Cristo, dentro do seu ambiente familiar, dentro da sua própria casa, mesmo com as diversas histórias contadas por Maria e por José sobre o seu nascimento, sobre o milagre, sobre a descida do Espírito Santo, e mesmo eles vendo as operações milagrosas e maravilhosas que Jesus realizava no meio deles, imagina, meus irmãos, nós. Aí a gente se chateia, briga, se escandaliza, se desgasta, porque o cabeçudo lá na nossa casa não quer ouvir a palavra. Na verdade, esse texto traz até um pouco de consolo e conforto aos nossos corações. Porque, afinal de contas, os nossos familiares não andam com o próprio Senhor encarnado. Eles andam com a imagem e semelhança daquele Senhor, do nosso Senhor. Mas eles andam com pecadores. Isso traz um certo consolo e conforto ao nosso coração, de saber, meus irmãos, que não é a nossa palavra, mas só a palavra de Deus é que pode conduzir-nos à salvação. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós nos vemos como os salvadores da nossa casa, nos vemos como salvadores dos nossos filhos, salvadores dos maridos, das esposas, salvadores dos nossos sobrinhos. Hoje, essa manhã, vou mandar um WhatsApp para o meu sobrinho, eu tenho certeza que Deus vai falar o coração dele. Quantas vezes não pensamos dessa forma? Ao invés de pensarmos, ou falarmos, ou orarmos, Senhor, envia um profeta na vida desse cabeçudo aí, para ver se ele muda. Porque não é a nossa palavra, meus irmãos. Não é a palavra de homens, mas é a palavra do Senhor. Quantas vezes, portanto, nos vemos como salvadores da nossa casa, quando na verdade, meus irmãos, nem mesmo o Senhor Jesus, com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua obra, com a sua palavra, conseguiu, naquele momento, alcançar o coração dos seus irmãos. Nem mesmo Ele, o Yeshua encarnado, Deus na terra, pisando entre nós, naquele momento conseguiu, com a sua palavra, com a sua obra, com todos os seus atos, alcançar o coração dos seus irmãos. Que coisa, né? Que coisa magnífica, mas ao mesmo tempo assombrosa. Porque pensando nessa perspectiva, meus irmãos, nós chegamos à conclusão então, que imagina a nossa palavra. Quem dirá o que falamos? E aí começamos a entrar no campo da compreensão da natureza humana, dura, caída, pecadora, incrédula, meus irmãos. E essa compreensão que nós precisamos ter para que a palavra que é ministrada por nós e que sai das Escrituras possa de fato chegar ao coração do perdido. Porque não é por força, não é por violência, não é por um desgaste emocional diário, não é pelo muito falar, meus irmãos, não é pelo muito falar que o seu filho ou alguém da sua casa será salvo. Não é. Não está em nossas mãos, não depende de nós, porque a palavra vem dele. A palavra não é horizontal, a palavra é vertical, vem dele. Nós somos apenas agentes da sua graça, somos apenas colaboradores do seu reino, somos apenas aqueles que têm o poder só de lançar a semente, mas quem vai ali cuidar, regar a semente, fazer com que ela cresça e produza bons frutos, é o Espírito Santo, não somos nós. Repito, o exemplo que estamos vendo, nem tudo o que o próprio Senhor Jesus fez foi capaz de alcançar o coração dos seus irmãos. Meus irmãos, depois a história conta, eu não sei como é que foi depois dos seus irmãos.
Alguns até sabemos, mas outros não. Os outros filhos de Maria. Mas nós estamos vendo aqui o contexto que nos é apresentado agora. E agora, nesse exato momento, os seus irmãos não haviam sido alcançados por sua própria pregação, pelo poder da sua palavra, pela manifestação da sua graça nos lugares onde Jesus andava. Só pela graça, meus irmãos, é que a dureza do coração é removida. Mesmo seus irmãos tendo desfrutado da companhia caseira de Jesus, mesmo seus irmãos tendo desfrutado desse benefício espiritual de estar perto de Jesus, nem isso os fez acreditar em Jesus. E precisamos sempre lembrar desta verdade, meus irmãos, para que não haja culpa. Quantas pessoas andam com culpa em seus corações porque tem um filho desviado, porque tem um marido que não compreende as Escrituras ou uma esposa? Quantos irmãos andam com mochilas de culpa, cheias de pedras da culpa, porque o seu familiar não crê na sua pregação, porque o seu familiar não crê no seu testemunho de fé, porque o seu familiar não crê na palavra de Deus? E essa pessoa está ali sempre carregando aquela mochila da culpa. A culpa é minha, eu não eduquei no Evangelho, eu que errei o caminho, eu que não dei a direção, e está ali sempre carregando aquela culpa, como se ela fosse a salvadora da sua casa, como se estivesse sobre os ombros dela a tutela de salvar a sua família. Meu irmão e minha irmã, a salvação não pertence a você. A salvação pertence ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que tira os encarcerados das prisões, é Ele que regenera, é Ele que muda a história, é Ele que dá vida aos cegos, é Ele que faz o surdo ouvir, é Ele que faz o coxo andar, é Ele que ressuscita mortos, é Ele, só Ele e Ele. Não ande com essa culpa sobre os seus ombros, não ande com esse peso sobre a sua vida, porque você não é responsável pela salvação da sua casa. E se alguém um dia lhe disse isso, é palavra de demônios. Você é um agente da graça de Deus, você é um colaborador do reino de Deus. Você fala da palavra, você ora com Ele, você ora por Ele, você está sempre perto quando Ele precisa do seu auxílio, do seu socorro. É isso que você tem que fazer. Agora, salvar, curá-lo da sua enfermidade adâmica, só Jesus, meus irmãos. Só Jesus. Percebam que Jesus, Ele não cometeu qualquer falta ou erro com suas palavras. E mesmo assim, os seus irmãos não creram nele. Não somos nós, meus irmãos, mas é a graça de Deus que se ocupa em salvar o perdido. Em segundo lugar, meus irmãos, precisamos entender que tudo que nós falamos a respeito de Jesus é odiado por aqueles que não são de Cristo e nos ouvem. Porque Cristo é odiado pelo mundo. Vou até beber uma água. Jesus Cristo e sua palavra são odiados pelo mundo. Olha o que diz o versículo 7. Não pode o mundo odiar a vocês, mas o mundo odeia a mim, porque eu dou testemunho a seu respeito. Ou seja, Jesus fala aquilo que o mundo é: pecador, caído, desgraçado, que é algo sem graça, sem a graça de Deus, jaz no maligno, está morto em seus delitos e pecados, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são o quê? São mas é por isso, meus irmãos, que o mundo não suporta ouvir essa doutrina. É por isso que Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, pregue as Escrituras com fidelidade. Não importa se vai chegar um tempo em que as pessoas não vão ouvir a pregação do Evangelho, porque vai chegar esse tempo, elas terão comichões nos seus ouvidos, elas não vão querer ouvir a verdade da palavra, porque seus corações estão ali aliados ao mundo caído. Os seus corações estão embotados pela pregação do mundo. Eles não vão compreender a verdade das Escrituras. Serão surdos para o Evangelho.
Você tem um parente seu aí que você fala, e fala, você se desgasta, começa a subir aquela ira santa, né, no seu coração, você começa a perder o seu, como diz um amigo meu, o seu azimute, você começa a perder o seu equilíbrio emocional, né, e aquela pessoa está ali como cego, surdo e mudo. Por mais que você fale, ele não te ouve. Porque não é no muito falar. Não é nas nossas palavras. Precisamos entender, portanto, meus irmãos, que o mundo odeia Jesus por causa da sua palavra. Porque a palavra de Deus denuncia a malignidade do mundo. A palavra de Deus denuncia os nossos pecados. A palavra de Deus confronta a nossa natureza adâmica. A palavra de Deus, via de regra, fala aquilo que a gente não quer ouvir. E aí nós, cheios da palavra de Deus, vamos falar para aquele nosso familiar o quê? O que ele também não quer ouvir. E aí vem o conflito. E aí vem a briga. E aí vem a luta. E aí vem a guerra. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que eles vão odiar a palavra. Que nós somos os portadores da palavra. E como então transmitir a palavra de Deus a estes que tanto odeiam as Escrituras, porque elas revelam o seu coração pecador? Voltando para o final do capítulo 6 de João, vários discípulos abandonaram Jesus por causa da sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela é a expressão da verdade de Deus. E a verdade de Deus, meus irmãos, nos machuca, nos fere. A verdade de Deus vem de encontro a um coração impenitente. E a causa de muitos não gostarem do Evangelho é o elevado grau de santidade que o Evangelho tem para a vida. E Paulo vai dizer, em tantas e tantas das suas epístolas, se você roubava, não roube mais. Se você mentia, não minta mais. Se você adulterava, não adultere mais. Se você era um homicida, deixe de ser um homicida. Se você era um caluniador, deixe de ser um caluniador. Se você era um fofoqueiro, deixe de ser um fofoqueiro. Se você tinha um sentimento de inveja no seu coração, deixe de ser invejoso. Se você era um hipócrita, deixe de ser um hipócrita. Sentimentos, expressões, meus irmãos, de um coração caído, de um coração pecador, que quando Cristo entra para libertar. Então a palavra, que é a expressão da verdade de Deus, ela chega no coração do homem para libertá-lo de tudo aquilo que ele gosta de fazer. De tudo aquilo que ele era viciado em fazer. Mas agora Jesus, a palavra, como um bom remédio, vai curar as enfermidades da alma. E a cura de uma enfermidade, ela através de remédio gera dor, gera desconforto. Não é? Quem é que gosta de tomar 30 gotas de Novalgina? Você pode até tomar em determinado momento para dor, né? Quando você vai na farmácia e faz o quê? Eu prefiro comprimido. Prefiro a dipirona de 1 grama, de 500 miligramas, né? De 500 gramas. Eu não quero tomar mais aquela Novalgina em gotas, né? Nem sei se vende mais. Mas ninguém quer o remédio amargo. E as Escrituras são remédios amargos. E que vem em nossas vidas a conta-gotas. Aí você quer, na sua casa, ministrar um remédio amargo a alguém que odeia tomar esse remédio de forma abrupta. Você quer falar hoje e amanhã está tudo bem. Você quer dar um conselho santo e ele já quer que amanhã a pessoa seja santa. Meus irmãos, não é assim que funciona. É uma luta diária. É uma luta diária. Vão odiar o que a gente fala, vão odiar o que a gente prega, vão odiar o nosso Salvador. Por quê? Porque aqueles que não conhecem as Escrituras odeiam as Escrituras. Quando o rei Acabe foi se aliar a Josafá, o reino do norte, o reino do sul foram se aliar. O profeta já tinha falado para Josafá, não se alia a Acabe. E Josafá era um bom rei. Mas quando Acabe foi se aliar a Josafá,
Josafá já vindo com uma mensagem não tão boa assim para ele, porque eles queriam vencer o Egito e precisavam se aliar. Aí vem Josafá, o Acabe, tem profeta aí em Israel? Aí Acabe pensou, rapaz, tem um profeta aí, tal de Micaías, mas cara, ele nunca fala o que é bom para mim. Ele só me profetiza coisa ruim. Aí Josafá, não fale assim do seu profeta, não faça isso, chame seu profeta. Aí Acabe, com muito temor, Micaías, vem cá. Micaías, eu estou me aliando a Josafá e nós vamos para a guerra. Dá para você profetizar, falar o que vai acontecer? Micaías olha para ele e pensa assim, ele não quer que eu fale a verdade. O que Micaías fala? Um monte de mentira. Ó rei, tu serás bem sucedido na batalha, vocês vencerão os inimigos, tudo vai bem. Aí Acabe olha para ele e fala, Micaías, tu está mentindo. Tu nunca me diz nada que preste, nada que é bom para mim, Micaías. Como é que você vai me dizer essa palavra? Tu está mentindo. Ah, rei, tu quer a verdade? Então eu vou te dizer, tu vai morrer numa flechada, Josafá vai morrer assim, assado, e começou a profetizar. E aí lá no final Acabe olha para Josafá, eu não te disse que essa desgraça só fala o que é ruim contra mim, mas não é isso, Micaías só falava a verdade. Porque Acabe era um rei mau, casado com uma endemoniada. Como é que ele queria que o profeta falasse coisas boas para ele? O profeta só ia falar o que Deus mandou. Micaías, fala que é isso que vai acontecer, porque Acabe está fora dos meus caminhos. E Josafá, que estava no meu caminho, está caminhando para fora também. Vai se lascar junto com Acabe. E se lascaram. O final da história é ambos se lascaram. Por quê? Porque não quiseram ouvir a verdade de Deus. Não quiseram ouvir a expressão da verdade de Deus. E naquele tempo a expressão da verdade de Deus era o profeta. Muitos da nossa casa são assim, meus irmãos. Não querem ouvir a expressão da verdade de Deus. Ah, você vai fazer como Micaías? Mentir? Não, né? Mas você vai continuar pregando a verdade em amor. Dizendo, olha, esse caminho que você está indo não é bom. Não vai dar certo isso. Porque o Evangelho, meus irmãos, ele testemunha contra o mau proceder do homem. E por isso tanta dificuldade de aceitar a pregação da verdade da palavra. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, nós devemos ter cuidado. E o texto vai terminar assim, com as várias declarações a respeito de Cristo. Não haviam só declarações falsas a respeito de Cristo naquele tempo, mas nos nossos tempos, né? Olha quantas declarações a respeito de Cristo. Jesus é apenas um personagem histórico. Jesus foi apenas um homem cuja sua história é contada para todos. Jesus foi só um homem comum, foi um profeta, mas Jesus não era Deus encarnado, Jesus não era Emanuel, profetizado por Isaías. Jesus foi um homem incomum, de fato, Jesus foi um homem diferente. Ele foi um homem comum, muito bom, maravilhoso, de fato realizava milagres, mas Jesus não era Deus. Porque Deus jamais encarnaria na forma humana e pisaria entre pecadores aqui na terra, porque Deus é santo demais para andar entre pecadores. O nome disso? Materialismo. E tantas hoje, outras expressões. No nosso tempo, então, meus irmãos, Jesus foi um ativista social que cuidou das minorias. Olha que maravilha. Olha que frase propícia para os nossos tempos. Ué, meu irmão, nós não podemos cuidar das minorias, mas Jesus cuidou dos pobres, dos encarcerados, dos que estavam ao reléu da sociedade, da elite. Os irmãos, devemos tomar cuidado. Agora o cuidado é nosso, não é daquele nosso familiar que está lá na sua casa, porque essas são expressões de uma falsidade, e muitas vezes falsidade ideológica desse mundo, que muitos dos nossos familiares nos dizem. Ah, eu não creio nesse Jesus que você prega aí não. Para mim até existiu, porque a história diz que ele existiu, né? Foi um homem bom e tal, mas Deus? Não creio que ele seja Deus. Ou quantos não falam para
para encher ou forrar os seus corações pecadores, falam que Jesus de fato existiu, mas Jesus foi um militante, Jesus foi alguém que lutou contra a opressão do Estado romano. E Jesus fez nada disso, né? Me dá aqui a moeda. Essa esfinge aqui é de quem? De César. Então, meu amigo, dá de César o que é de César, Deus o que é de Deus. Jesus em nenhum momento lutou contra Roma, e em nenhum momento lutou contra a dominação romana. Jesus lutou contra a dominação de potestades e principados. Jesus lutou contra a dominância errante do coração pecador do homem. Ele não lutou contra essas coisas. Nós devemos ter cuidado com o que ouvimos, meus irmãos, a respeito de Jesus. Porque nós devemos sempre proclamar Jesus em nossa casa como Senhor e Rei, como Salvador, como soberano, como aquele que detém todo o poder, toda a autoridade, como aquele que levou sobre si os nossos pecados e iniquidades. Esse é o Jesus que nós cremos, o Jesus que nós confiamos, e é o Jesus que deve ser pregado em nossas casas, porque afinal de contas, meus irmãos, nós somos testemunhas vivas da obra de Cristo, da pessoa de Cristo, porque quem foi que operou em nós tamanho milagre de libertação e transformação em nosso coração? Ou foi eu mesmo que um dia decidi, vou para a igreja porque é um lugar bacana, tem gente bacana, e lá eu vou me dar bem, porque lá é legal. Não. Foi Jesus. Foi Jesus, meus irmãos, que nos arrastou por sua graça até uma comunhão de fé, até um corpo, até um lugar de reunião dos seus santos. Foi Jesus que nos fez um convite que ninguém pode resistir, um convite irresistível, convite da sua maravilhosa graça, que quando entrou, não nos nossos ouvidos que estão aqui, né? No nosso rosto, na nossa cabeça, mas os ouvidos do coração. Quando entrou nos ouvidos do coração, entrou de tal forma que mudou tudo o que a gente pensava instantaneamente, que abriu os nossos olhos para a realidade da nossa vida. Mas tudo o que está acontecendo com Jesus aqui, meus irmãos, tudo isso já havia sido profetizado há 30 anos atrás disso aqui acontecer. Simeão já havia profetizado a Maria. Simeão já tinha dito a Maria: olha, esse menino será a causa de grande controvérsia em Israel. Esse menino será a causa de muitos perdidos, mas também de muitos que se encontrarão com Deus. Simeão já havia profetizado para Maria: Maria, não fique com seu coração temorizado, porque as palavras deste menino no futuro causarão estragos em Israel. E olha que as palavras de Cristo estão causando aqui 30 anos depois. Estão causando estragos nos judeus. Mas aqueles que continuaram acompanhando Jesus é porque foram fiéis. Os que se afastaram é porque a palavra causou estrago ao seu coração. Mas não um estrago para afastá-los, mas um estrago para transformá-los. Mas eles não entenderam assim. Devemos então, meus irmãos, por último, ter cuidado com as várias declarações a respeito de Jesus Cristo. Frases como essas que vimos acima são frases que nos rodeiam todos os dias, porque o mundo, ele odeia Jesus Cristo. O caráter do homem denuncia o seu próprio preconceito e ódio a Jesus. E onde quer que você vá proclamar a palavra de Deus, você vai causar divisão. Aonde quer que você vá proclamar o Evangelho de Cristo, você vai causar dor, você vai ferir pessoas, você vai ocasionar facções, até mesmo dentro da sua própria casa, pois o próprio Senhor Jesus disse que Ele não veio para trazer a paz, mas Ele veio para trazer a espada. A espada, a sua palavra. E a sua palavra, ao mesmo tempo que impõe paz ao coração de quem crê, ela impõe guerra e temor ao coração de aquele que não crê. Meus irmãos, concluindo, muitos amarão a Jesus, muitos odiarão a Jesus, muitos crerão em Jesus, muitos não crerão em Jesus. Mas o que importa para nós é a verdade sobre o que pensamos e falamos a respeito do Senhor Jesus. O que esse texto nos ensina, meus irmãos, é
que o coração do homem é duro e incrédulo. Nos ensina que nós precisamos entender que aqueles que não creem nas Escrituras e ouvem alguém pregar as Escrituras odeiam esse tipo de pregação, mas um dia elas serão conquistadas por essa mesma palavra. E devemos ter cuidado, meus irmãos, com o que falamos a respeito de Cristo. Devemos ter cuidado com o que expressamos a respeito do Senhor, e por isso devemos conhecer a sua palavra. Porque aquilo que pensamos a respeito de Cristo é o que expressamos a respeito de Cristo. Se pensamos errado a respeito de Cristo, falaremos errado a respeito de Cristo. Mas se sabemos quem é o Senhor Jesus em nossas vidas, se sabemos o que Ele fez conosco, se temos a noção exata, a compreensão exata de quem nós éramos até que Cristo entrou e realizou a sua obra, então nós estaremos pregando a verdade do Evangelho para aqueles que não creem. E que Deus nos ajude, que não nos convidem para festas para nos matar, que não falem mal de nós no bairro onde nós moramos só porque nós proclamamos uma verdade que fere corações, que não sejamos abandonados por familiares nossos porque eles não querem ouvir a expressão da verdade, da doutrina santa, das Escrituras, da palavra de Deus. Que Deus nos ajude, meus irmãos, porque, como disse e vou repetir, o próprio Senhor Jesus, não se incomode com isso, mas o profeta não tem honra na sua própria casa. Mas não se incomode com isso, porque no tempo certo Deus pode levantar outros profetas de fora, que falem e preguem a verdade das Escrituras, e elas venham alcançar o coração daquele teu familiar, que não te ouviu, mas ouviu a outro. Então foi como se tivesse te ouvido. O que importa é o que o futuro reserva de salvação para os da nossa casa. Se vai ser através de nós ou não, pouco importa. O que tem que ser é através da palavra do nosso Senhor. Pai, nos ajude. Tantas dificuldades nos são impostas quando pregamos a Tua palavra, principalmente no ambiente da nossa casa, da nossa família. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê autoridade e poder para ministrar a Tua palavra com amor, com graça, e que aqueles que ouvem a Tua palavra através de nós possam ser alcançados pela manifestação da Tua graça salvífica. É o que nós te pedimos, Senhor. Salva a nossa família por intermédio da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.